Boa noite, muito obrigado. Boa Meus irmãos, boa noite. noite, irmão Hélio. Tudo bem? Bom, graças a Deus, tudo bem. Mais uma vez é um privilégio estar aqui, né? É sempre uma responsabilidade, né? Estar falando da palavra de Deus, mas que legal, né? Um ano do recomeço, né? E intimidade com a palavra. E é sobre essa intimidade que eu queria falar um pouco hoje, né? Considerando que a minha vida mudou muito a partir do momento que eu conheci a palavra de Deus, e ela vem mudando muito a partir do momento que eu começo a estreitar essa intimidade com a palavra de Deus. E achei oportuno, né? O pastor me convidou, não sei se ele, porque ele sabe que eu estou lendo a palavra de Deus agora com mais afinco, né? Ele já me colocou nesse mês. E eu vim pensando, e aí, o que eu posso falar? Por que ler a Bíblia? Tantos livros para ler, porque ler a Bíblia, que alguns já dizem ser um livro ultrapassado, alguns querem fazer revisão. E o que me veio à mente é o primeiro versículo, que é o Salmo 119, 105, que é um dos maiores capítulos da palavra de Deus, né? Salmo 119. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Só isso já daria a justificativa para nós lermos a palavra de Deus, para nós termos intimidade com Deus. Às vezes as pessoas me perguntam, mas como é que eu busco a intimidade com Deus? Eu não sei orar. Aí eu sempre brinco com as pessoas, né? É algo costumeiro da minha parte. Bom, se eu não conheço lá o irmão Diogo, eu falo oi para ele só. Oi. E no outro dia, se eu cruzar com ele, já saiu oi, tudo bem? E se eu continuar me encontrando com ele pelo caminho todos os dias, eu vou perder até o horário do trabalho, porque aí nós vamos começar a falar da família, falar dos amigos, da vida. Por quê? Porque isso me permitiu gerar uma intimidade com o irmão, e assim a gente começa a estreitar relacionamento. Com Deus não é diferente. Deus quer falar conosco, Deus quer que nós falemos com Ele. Ele sabe tudo que nós sentimos, tudo que nós passamos, tudo que nós pensamos, mas Ele quer que você externe isso para com Ele. O que eu posso dizer é que nesse período que eu resolvi, eu sempre li a palavra de Deus, mas lia ela meio que um pedaço aqui, um pedaço ali, e eu não pegava uma sequência de leitura, porque quando chegava ali em Números, Levítico, eu já pulava, né? Achava que era complicado ler aquilo. E aí, mas ano retrasado, eu comecei a insistir um pouco em ler a palavra de Deus. E eu consegui passar por esses dois grandes livros aí, e comecei a entender a história do povo de Deus. E aí é uma coisa que eu acho muito importante, porque ler a palavra de Deus. Para conhecer a nossa história, de onde viemos, para onde iremos, né? Hoje de manhã eu vendo um vídeo, né? Não sei se é pastor, mas uma pessoa colocou o seguinte: o povo passou pelo deserto. No deserto não faltou nada para aquele povo, né? Deus supriu. No deserto, o povo aprendeu a ter dependência de Deus. E muitas das vezes a gente não aprende a ter dependência. Mas a Bíblia vai me buscar, vai me ensinar a ter a dependência de Deus. Então, dito isso, pensando que nós, batistas, dizemos que a Bíblia é a nossa regra de fé e conduta. Nós não podemos não ler a Bíblia. O primeiro passo é esse. Se nós afirmamos que a palavra de Deus, que a Bíblia, é a nossa regra de fé e conduta, por que não lermos? Né? E não podemos fazer aquela leitura de, eu vou ler 2 capítulos por dia ali, para dizer que eu leio a Bíblia, né? Para cumprir a minha obrigação. Ler a Bíblia é um prazer. Ler a Bíblia é tratar esse relacionamento com o nosso Deus Todo-Poderoso, né? Então, em primeiro lugar,
eu coloquei aqui que por que ler a Bíblia? Porque ela nos conecta com Deus. Né? Diz lá em João 8,31, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Existe uma conexão. Eu preciso permanecer firme na palavra. Para eu permanecer firme na palavra, eu tenho que ouvir a palavra, eu tenho que ler a palavra, entender essa palavra. Então, eu só estou conectado, eu sou discípulo, se eu, de fato, leio a palavra, se eu uso essa palavra para aprender de Deus. Eu não sei se os irmãos estão reparando, quem me segue no WhatsApp, no status, e quem me segue lá no Instagram, lá, que tem lá os stories. Hoje eu não postei, devo postar mais tarde. Mas todo dia eu leio a palavra de Deus de manhã, acordo 5 horas da manhã, desperto, e a primeira coisa que eu faço é ler a palavra de Deus. Ou ler a palavra de Deus, e eu sempre pego lá 1 ou 2 versículos, até mais, eu posto lá no meu story, e eu observo que muitas pessoas leem a palavra de Deus, porque eu estou mandando para essas pessoas a palavra de Deus. É uma maneira de eu compartilhar algo que é bom para mim, a palavra de Deus. Então eu tenho feito isso de maneira cotidiana, fazendo a leitura para começar um dia, né, pedindo, é lógico que a leitura seguida de uma oração, para que Deus permita que nós comecemos o dia. Os nossos dias são difíceis, os irmãos sabem disso, todos, né? Cada um com a sua batalha do dia a dia, mas Deus não dá nada para nós que não seja, que nós não possamos suportar. Mas o que mudou a minha postura? Foi quando eu comecei a ler a palavra de Deus e entender que não bastava ler a palavra de Deus, precisava entender a palavra de Deus, precisava colocar isso em ações. Cristo veio por mim, morreu por mim, ele ensinou a palavra de Deus, nos deu ensinamentos, e quando ele fala, se vocês permanecerem firmes, olha só, se vocês permanecerem firmes, não é apenas permanecer, tem que ser firme, firmado na rocha, né? Não é firmado na areia, qualquer ventinho leva, não, na rocha. Vocês verdadeiramente serão meus discípulos. Então, o primeiro motivo é porque a palavra de Deus, ela nos conecta com o nosso Deus. Não tem o porquê de um cristão não ler a palavra de Deus, não conhecer, não conseguir citar um versículo ou não conseguir falar nada da palavra de Deus. Não sei se os irmãos estão lembrados, mas tinha uns vídeos rodando na internet do Cabo da Nau, acho que o Diogo deve lembrar, né? Que um pregador chega num determinado local e ele ia pregar sobre, acho que Davi, cantaram antes Solte o Cabo da Nau, e ele falou que ia falar do Cabo da Nau, do cabo, pessoa cabo. Olha só que coisa, né? E isso rodou aí o mundo. Olha a vergonha para o cristão quando isso acontece. Porque aquele cristão não lê, ele carrega a Bíblia, mas ele não lê a Bíblia. Né? Ele vai ouvindo uma ou outra aqui, pega a parte que é boa para ele, e o indivíduo fez isso aí. Gente, foi feio. Né? Tudo bem, parecia uma piada, mas para aquele que não é cristão, era muito nítido, né? Parecia que aquele cristão que usa terno e gravata não lê a palavra de Deus. Né? Então, eu peguei apenas 4 motivos. Gente, tem inúmeros motivos para eu ler a palavra de Deus, inúmeros motivos para eu buscar sintonia com Deus. Em relação à palavra de Deus, eu botei 4. E aí, o segundo tópico, hoje eu não vou ser longo no falar, acho que não há necessidade, porque a leitura nos afasta do pecado. É interessante que ler a palavra de Deus, quando você começa o dia
lendo a palavra de Deus, a sua mente ela é ocupada. Ela evita que maus pensamentos entrem na tua mente. Você começa o dia pronto. É como se você tivesse tomado um remédio revigorante para a tua mente. E então isso é muito importante. O Salmo 119:11, ele diz que guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Irmã Cida, olha tudo que eu falo, aquela hora lá, isso está falando certo. Está certo, irmã, é isso mesmo. Não pode acreditar mesmo, não. É certíssimo. Mas guardar a palavra de Deus no coração, já dizia lá o salmista, nada mais é do que você ler a palavra e praticar a palavra. Então, quantos maus pensamentos saem da tua cabeça quando você levanta, lê a palavra de Deus, começa o dia pronto, você encontra pessoas lá que não vão te abalar, porque você leu a palavra de Deus, você está fortalecido. E aí, tem um estudo, meus irmãos, deixa eu ler rapidinho para vocês. O estudo descobriu que as pessoas que se envolvem com a leitura da Bíblia pelo menos 4 vezes por semana, lendo ou ouvindo a palavra de Deus, elas têm muito menos probabilidade de se envolver nos comportamentos mundanos e pecaminosos. E olha, e é fato. Você não consegue ler a Bíblia aqui e fazer algo errado ali. Se você começa a ler a palavra de Deus, se envolve com a palavra de Deus, ela te afasta do pecado. É uma armadura, é um capacete, é um escudo. Então é comprovado, não é o Hélio falando, mas está comprovado que se a pessoa lê pelo menos entre 3 e 4 vezes, agora imagina lendo 7 dias da semana. É melhor, 30 dias no mês. Irmãos, a gente tem tempo para tudo. Temos. Quando a gente pergunta para um funcionário, como é que foi o seu dia, como é que estão as coisas? Nossa, trabalhei o dia inteiro, não tive tempo para nada. Que nada. Aí na minha sala, eu tenho no meu computador, eu tenho câmera da fábrica toda. Aí eu pego lá e abro lá alguns horários lá, o indivíduo batendo papo. Estado no lugar, batendo papo, não sei o quê. Tempo nós temos. Eu tenho um hábito, criei um hábito, né, de acordar mais cedo. Porque eu tenho uma rotina aqui em Tietê. Eu trouxe aquele cachorro que eu levei para minha casa, que é cego, ele está comigo aqui. Então, todo dia eu acordo mais cedo, faço as minhas leituras, faço o que tem que fazer, pego o cachorro, vou dar uma volta com ele. Então eu criei. Aí eu comecei a ver que eu acordava às 5h30. Comecei a ver que a coisa estava ficando meio apertada. Porque despertar às 5h30 não é acordar às 5h30, né? Você desperta, tem aquele tempinho de se encaixar. E aí eu comecei a achar que eu estava deixando muito pouco tempo para fazer a leitura e para fazer a oração. Já estou acordando, o meu telefone agora desperta 20 para 5. Porque eu sei que 20 minutos eu preciso fazer o corpo funcionar, e aí eu começo a fazer Eu entro 8 horas na fábrica, para vocês terem ideia, e a fábrica está de carro a 2 minutos da onde eu trabalho, 1 minuto da onde eu moro, e a pé a uns 3 minutos. Eu vou de carro, tá? Eu acordo praticamente 4 horas antes de chegar no meu trabalho. Porque eu tenho afazeres, mas o principal a fazer é ler a palavra de Deus. É me conectar com Deus, que vai me afastar do pecado. Porque o inimigo está à espreita, né? E eu preciso, até numa resposta, numa reunião, preciso estar com Deus. Preciso ter sabedoria para responder. E se eu não me alimento da palavra, eu corro sério risco de ter um dia ruim. Então, o primeiro passo que eu falei, irmãos, era porque a leitura da Bíblia nos conecta com Deus. O segundo que eu disse era que ela nos afasta do pecado
E cientificamente já está comprovado isso. A matemática lá dos cientistas lá. O terceiro motivo é porque a palavra nos santifica. João 17:17. Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, nós cremos que a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é verdade. Ela não é meia verdade, ela não é quase uma verdade, ela não está quase certa. Ela é a palavra, ela é verdade. Então, a leitura da palavra de Deus nos santifica. Porque por que isso? Porque ela nos orienta, porque ela nos conduz. Né? Então, se a gente não se alimentar da verdade, e é através da palavra de Deus que nós reconhecemos o Cristo vivo, aquele que morreu por mim, que veio ao mundo, que viveu, que sofreu por mim, que morreu e ressuscitou por mim, ele está na palavra. E a palavra de Deus, a gente vai ver mais no último comentário que eu vou fazer, ela nos prepara. Não é uma leitura qualquer, irmãos. Não é ler um livro qualquer de historinha. É a história da redenção da humanidade. É a história de um Deus de amor, um Deus que se preocupou comigo, viu o pecador, se preocupou com cada um de nós. Pessoas miseráveis, pessoas que não merecemos nada do que temos. E ele nos amou, nos sustenta, caminha conosco todos os dias, mesmo nos piores dias que nós achamos que Deus não está presente, Ele está presente. Né? Naquele momento que perdemos um ente querido, Deus está ali presente, nos confortando. Então, a palavra de Deus é ela que nos dá um norte para Cristo. Sem essa palavra, sem a leitura da palavra, todo mundo diz aí fora, eu também sou filho de Deus, eu também sou filho de Deus. E, no entanto, o que fazem? Se curvam diante de imagens, vão para lugares que não são adequados, não se santificam. Né? Eu posso dizer para meus irmãos que o meu filho mora com uma mulher, uma menina jovem ainda, a família toda é umbandista. E quando estou olhando as histórias dele lá, eu tenho que pular. Todo mundo falando de orixá, iemanjá, não sei o que das quantas. Irmãos, porque falta a leitura, falta buscar a palavra de Deus para se santificar. Porque nada, a gente não precisa brigar com ninguém. Está na palavra de Deus. E a maior parte das pessoas crê na palavra de Deus. Na Bíblia, tem um respeito pela Bíblia. Agora que surgiu um time aí que às vezes quer desmoralizar a Bíblia, quer mudar. Não caiu não, né, irmão? Estou aqui ainda, né? Estão me ouvindo? É porque aqui mudou alguma coisa aqui? Não, perfeito, Perfeito. Perdão, então, irmão, porque deixou meu telefone. Então, irmãos, esse caminho para a santificação, ele às vezes é um pouco árduo, porque a gente precisa tomar algumas decisões, entendeu? Entre ver uma novela e ler a palavra de Deus, precisa ler a palavra de Deus. Aliás, tenho visto pouca televisão em termos de novela, porque ocupa a tua mente, e eu costumo dizer o seguinte: se na novela alguém começou casado, vai terminar separado. É o que vende, né? E nós torcemos, às vezes, para aquela infidelidade, porque a mulher do cara é chata. Olha que nos leva... Então, isso para nós não é uma cultura inútil. Agora, ler a palavra de Deus, entender como é que foi construída um povo que virou uma nação, né? Porque nós somos nação de Deus, né? Povo eleito. Então, a gente tem que buscar a santificação. E santificar-se, na verdade, é estar em intimidade com a palavra. Ler a palavra de Deus, entender, buscar entender o que foi na época, quem era fulano, quem era Beltrano. Então, a gente precisa buscar isso.
E, irmãos, não menos importante, mas em último, eu apenas escolhi 4 itens para falar, porque a palavra de Deus ela é útil para nossas vidas. Essa é uma coisa óbvia, né? A palavra ela é útil para nossas vidas. Mas qual é a base? 2 Timóteo 3, 16, 17. Vamos lá, irmã Cida, irmã. 2 Timóteo 3, na roda, aquele olho em mim aqui, ó, quase disso. 3, 16, 17. Que diz lá: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. E reparem que não é preparado, é plenamente preparado. Não tem meia verdade nesse negócio. É inteiro. Então a palavra de Deus ela é útil para você conduzir a tua família. Ela é útil para você conduzir a tua vida. Ela é útil para você educar o teu filho. Ela é útil para você aplicá-la no seu ambiente de trabalho, sendo um homem ético, correto, um homem temente a Deus, uma mulher temente a Deus. Porque é tão bom quando você vê ali vai um cristão. Porque ele às vezes nem falou que era cristão, mas está lá os atos dele lá. Então a palavra de Deus, ela te ensina. Ela pode ter 2.000 anos, mais 4.000 anos, não importa. A palavra de Deus, ela é atual, porque ela fala do mundo espiritual. E esse mundo não mudou. Ele permanece. Né? Lá diz que ou você é de Deus ou você é do diabo. Você não pode ouvir isso. Mas lá ensina isso. Né? É o quê? Ensina teu filho no caminho que deve andar, a criança, né? Porque até quando crescer, e eu creio muito nisso, tá? Eu creio que o meu filho está lá, naquele lugar que está lá, mas Deus ainda vai fazer uma obra na vida dele. Eu tenho certeza que ele pensa, né? Eu tomei a decisão de estar sempre postando versículos bíblicos, porque eu sei que me acompanha, tem que ler, vai ler, né? E a palavra de Deus, ela é muito eficaz. Ela é útil para tudo, irmãos. Quantas pessoas foram alcançadas pelo Evangelho, viviam no lamaçal do pecado. Irmãos, se essa palavra não tivesse me alcançado aos 12 anos, eu estaria onde? Eu tenho irmão drogado, irmão alcoólatra, eu tenho que se imaginar. Tem irmão para tudo quanto é gosto aí. Entendeu? Porque não houve uma opção. Quer dizer, houve, né? Mas a maioria optou por algo errado. Lá, a palavra de Deus, ela me atingiu. Através de Cristo Jesus, eu li a palavra, entendi que eu era um homem pecador, porque se eu não me entender como pecador, e a palavra, ela te aponta o dedo, você é pecador. Né? Porque as pessoas não roubam, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu sou um cara legal, pago os impostos, basta, né? Mas sem a palavra de Deus nos instruir, ninguém se converteria, porque se acharia bom demais para de fato se converter. Eu penso sempre assim, não dá para ser meio crente. Eu fico bravo quando alguém diz assim, você é batista? Batista é tranquilo, não sei o quê. Gente, não é, cara. Batista é batista, é cristão. Não tem que ser não. Não pode ser mais ou menos, não pode fingir que não está vendo. A gente tem que ter um compromisso com a palavra de Deus. A gente leva um nome. O nome que muitas pessoas antes da gente lutou, pregando o evangelho, vivendo de maneira correta. Então nós estamos agora, somos uma geração que precisamos entender que a palavra de Deus, ela é importante, não é para ler só domingo, não é para ler só um capítulo por dia, é para ler a palavra de Deus, fazer um plano de leitura, tá?
não é só, eu ainda quero mudar, porque eu acho que tem que ser um plano de leitura anual, mas também eu tenho que focar em alguns livros também, para poder entender mais. Eu estou indo para minha terceira leitura anual, né? Esse ano eu comecei pelo Novo Testamento, eu estou agora em Hebreus, né? E quantas coisas eu já percebi nessa minha terceira leitura que eu não percebi na primeira e não percebi na segunda. Aí eu começo a marcar com cores diferentes, porque eu vou aprendendo da palavra de Deus, porque ela é isso, ela me instrui em justiça, porque ela me coloca apto para toda boa obra, entendeu? Porque é isso que ela me corrige, me repreende. Quando eu tenho maus pensamentos, a palavra de Deus, ela vem. Eu aprendi lá na minha infância, na minha juventude, que quando viesse algo ruim na minha cabeça, eu tinha que gravar, cantar um hino, um corinho. Você sabe que, olha só, aprendi lá. E eu faço isso, né? Porque é importante. Então, irmãos, nós não somos homens e mulheres perfeitos. Longe disso. Somos pecadores, mas remidos pelo sangue de Jesus e somos chamados na intimidade com Deus, uma intimidade com a sua palavra, né, e uma intimidade em oração. E eu concluo dizendo o seguinte: nós somos verdadeiramente felizes quando nos baseamos ou quando baseamos nossas vidas na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é o norte para a gente. Se nós não tivermos esse norte, nós fracassamos, nos iludimos. Por isso que eu falo muitas vezes com a minha esposa o seguinte: às vezes é preferível que teu filho saia da igreja para que ele volte pronto. Porque muito triste ter pessoas sentadas no banco da igreja que ainda não se converteram, apenas se convenceram ou seguem uma tradição. A minha família era crente, eu sou crente. Não. A gente precisa viver a experiência pessoal, a minha experiência pessoal, a de cada uma dos meus filhos, a da nossa família. E o nosso dever é orar, ser exemplo dos nossos, né? Ler a palavra de Deus, orar. Eu tenho sinto muita falta daqueles cultos familiares que a gente fazia, né? Um dia da semana a família se reunia ali, lia a palavra de Deus, cantava 1, 2, 3 hinos, orava. Hoje, se fizer isso, coisa do passado. Mas eu sou do passado, sabia? Eu vou fazer 54 anos. Então eu gosto muito disso ainda, sinto falta. Irmãos, é o que eu tinha para trazer. Que Deus possa completar a palavra no coração de cada um de vocês. Saudades, muitas saudades. Semana que vem eu vou aí para buscar a Vânia. Espero ter um tempinho para vê-los. Um abraço, que Deus possa estar com cada um de vocês. Amém?